paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 200º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 27, 28, 29 e 30 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Profecias de Aías, juntamente com a esperança messiânica da salvação. No capítulo 27, destaca o versículo 1. O Leviatã, a serpente. Esta linguagem figurada simboliza o mal e o mundo pecaminoso em rebelião contra Deus. No final dos tempos, todos os que se opõem a Deus serão destruídos. Dos versículos 2 a 6, destaco uma vinha. Esse cântico profético acentua a vontade de Deus em fazer de Israel uma vinha frutífera. Na era milenial, Israel influenciará a terra inteira para buscar a Deus e viver em retidão. Do versículo 12 e 13, destaco: sereis colhidos. No fim dos tempos, um remanescente judaico aceitará Cristo como seu Messias e afluirá a Jerusalém a fim de adorar ao Senhor. No capítulo 28, destaco o versículo 1 a 29. Efraim. Nos capítulos 28 a 33, Isaías volta a profetizar a respeito de Israel, chamado de Efraim, e de Judá. Denuncia o seu pecado e apostasia e revela juízo divino vindouro. Mesmo assim, o juízo não será severo, além do necessário, para purificar o povo escolhido de Deus e suscitar um remanescente santo. No versículo 7, destaco: erram por causa do vinho. Isaías descreve a iniquidade de Israel em termos de conduta reprovável e vergonhosa dos israelitas, como resultado do uso de bebida forte. Tanto o povo quanto os líderes religiosos tinham trocado a verdade e a justiça pela imundície e confusão. No versículo 11, destaco outra língua. Se os israelitas se recusassem a ouvir a Isaías, Deus os forçaria a ouvi-lo através do poderio militar de uma potência estrangeira. Por exemplo, os assírios, que falavam uma língua que os israelitas não entendiam. No versículo 15, destaco concerto com a morte. O povo estava escolhendo a sua própria ruína ao adorar falsos deuses. Sentiam-se seguros ao pactuar com esses poderes demoníacos. Eles criam que tais poderes os guardariam do mal, quanto, na realidade, eles estavam fazendo um concerto com a morte. No versículo 16, destaco: assentei em Sião uma pedra. A pedra é o próprio Senhor. A fé exclusivamente nele outorga a esperança da salvação. O Novo Testamento mostra que o cumprimento final deste versículo acha-se em Jesus Cristo. Deus está edificando sobre Cristo com um alicerce, um novo povo que deve manter um compromisso com a retidão e a justiça. No capítulo 29, destaco os versículos 1 a 4. Ai de Ariel. Ariel, que significa leão de Deus, é um nome simbólico de Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém se sentiam seguros e continuavam a realizar suas festas religiosas como de costume. Porém, Deus ia fazer sobre eles um juízo devastador por causa de seus pecados. Quando o povo de Deus não reconhecesse sua indigência espiritual e sua necessidade de buscá-lo com arrependimento e oração, ele, por fim, os removerá do lugar que ocupam no seu reino. Dos versículos 5 a 8, teus inimigos.
um julgamento terrível ia cair sobre Jerusalém, mas não a destruiria totalmente. Deus livraria o seu povo e destruiria os inimigos de Jerusalém. A descrição de Isaías aqui refere-se provavelmente ao livramento dos habitantes de Jerusalém, quando da sua invasão pelos assírios, sob Senaqueribe. Infelizmente, nem esse milagre divino moveu aquele povo a um profundo arrependimento e obediência de coração. Por isso, um juízo muito pior veio mais tarde, durante as invasões dos babilônios. No versículo 13 destaco: o seu coração se afasta para longe de mim. O povo de Deus diante dele orava, adorava, cantava e louvava, mas seus corações não estavam em Deus, nem obedeciam à sua palavra. Agiam como se a revelação de Deus e os seus padrões de santidade não fossem obrigatórios. Ao invés de se deleitarem em Deus e na sua palavra, levavam o seu tempo em formalidades e tradições religiosas, ensinadas por seus dirigentes. Viviam egoisticamente e numa falsa segurança. Em idêntica condição de perigo destruidor estão certas igrejas hoje. O povo exalta e louva a Deus com os lábios, mas não lhe tem o mínimo de amor, nem aos seus santos ensinos. Terminando o culto, voltam aos prazeres do pecado e do mundo para a satisfação da carne. O resultado disso é cegueira e engano espiritual. Dos versículos 17 a 24, destaca o campo fértil. Nas profecias de Isaías, que tratam de castigo divino sobre Israel, há sempre uma mensagem de esperança, pois, em geral, falam da restauração desse povo. Estes versículos falam dos últimos dias desta era, quando os humildes e carentes de Israel se voltarão para Deus, enquanto os impenitentes serão destruídos. A total restauração de Israel ocorrerá pouco antes da volta de Cristo à terra, para aqui reinar. A vista dos cegos e da audição dos surdos foram bênçãos da primeira vinda de Cristo para o povo, ao passo que sua plena restauração ocorrerá na segunda vinda. E por fim, o capítulo 30. Destaca os versículos 1 a 5. Tomaram conselho, mas não de mim. Judá fez uma aliança com o Egito para se proteger da Assíria, e assim rejeitou o conselho de Deus. Recusou crer nas suas promessas e abandonou suas leis de vida santa. Desprezou o Senhor e preferiu a capacidade humana ao poder do Espírito. Dos versículos 6 e 7 destaca o do sul. O sul, no hebraico, Negev, era a área acidentada e perigosa da Palestina meridional, cheia de animais selvagens. Essas caravanas de Judá tinham que passar por essa região a fim de levarem ao Egito as suas mercadorias e riquezas como tributo. Isaías profetiza que essa viagem ao Egito não lhe seria de nenhum proveito. Os egípcios eram incapazes de ajudá-los. No versículo 10, destaco: dizei-nos coisas aprazíveis. Os israelitas não suportavam ouvir palavras proféticas que condenavam seu modo de vida pecaminoso. Primeiro, estavam cansados de ouvir falar de Deus e da vida santa que Ele requer. Queriam ouvir mensagens promissoras, agradáveis e brandas. Segundo, Paulo declara que nos últimos dias, semelhante condição espiritual prevalecerá entre certos grupos na igreja. Esses rejeitam os mensageiros de Deus que proclamam a verdade e, em vez disso, procuram líderes que pregam o que eles desejam ouvir. Insistirão em mensagens agradáveis e lisonjeiras, que não condenam o pecado e o mundanismo.
Antes, só falam da segurança desses crentes e do amor de Deus, não importando o que fizerem. No versículo 15 destaco: em vos converterdes, estaria a vossa salvação. Judá só poderia salvar-se caso os seus governantes e o povo buscassem a Deus e nele confiassem. Por não quererem assim fazer, seriam derrotados e largados como um mastro num monte, isto é, um perfeito exemplo das consequências de abandonar a Deus. Dos versículos 18 a 26 destaco: para ter misericórdia. O Senhor quer ser misericordioso com o seu povo e abençoar todos quantos anseiam por sua presença. Ele derramará essas bênçãos sobre o remanescente fiel ao restaurá-lo a uma posição privilegiada ao lado do Messias. Do versículo 25 destaco: no dia da grande matança. O cumprimento remoto dessa profecia pode ser a batalha de Armagedon, quando os ímpios, na sua rebelião contra Deus, serão por ele destruídos. E por fim, os versículos 27 a 33. Destaco: ardendo na sua ira. Esta profecia trata da destruição do exército assírio. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.